1 Coríntios 15. Nós vamos ouvir nesta noite do verso 12 em diante. Do 12 até o 34, tá bom? A palavra do Senhor Deus diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsos testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês, a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo que lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós. Por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrentamos a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te louvamos, porque estamos diante da Tua Palavra, e ela é viva e eficaz. Ela nunca volta vazia, sempre faz aquilo para que o Senhor designou. Eu oro a Deus para que o Senhor abençoe as nossas vidas nesta noite, e que Teu Espírito possa ministrar a Tua Palavra em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E se Cristo não ressuscitou? Uma pergunta. Uma segunda pergunta. E se Cristo ressuscitou? O texto do apóstolo Paulo aos Coríntios agora está lidando com a falta de fé de alguns.
alguns em Corinto não estão muito entendendo o que é a ressurreição dos mortos. Outros, provavelmente influenciados pelos pensamentos gregos, porque os gregos não criam na ressurreição, embora acreditassem na imortalidade da alma. Então, para o grego é o seguinte: nós morremos, este corpo vai descansar no pó, e nós vivemos com a nossa alma durante todo o restante da eternidade. Agora, o corpo que foi depositado na terra, ou queimado, ele já nunca mais existirá. Provavelmente essa ideia grega estava sendo ali um tanto quanto perversa no meio da igreja. Estava entrando dentro do conceito de algumas pessoas ali. Por isso, Paulo vai escrever todo este capítulo 15 inteiro, falando sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Semana passada já vimos um pouco sobre isso. Quando Cristo ressuscitou, qual é a ação, o porquê Cristo ressuscitou, o que isso tem a ver com a nossa salvação, o que nós devemos crer a respeito da ressurreição de Cristo. Hoje, nós vamos entender que se Cristo ressuscitou, temos algumas coisas boas por causa disso. Contudo, se Cristo não ressuscitou, como diziam alguns, temos algumas coisas ruins a respeito disso. Então, eu queria ver com você, primeiramente, se Cristo não ressuscitou, Paulo vai dizer algumas coisas para nós. Se Cristo não ressuscitou, primeiro, versículo 14, é inútil a nossa pregação. Se você não acredita que Jesus ressuscitou dos mortos, não pregue o Evangelho. Se você não acredita que depois do terceiro dia Deus foi lá e levantou Jesus, não pregue. Porque a pregação do Evangelho é que Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Cantamos a música que eu tinha deixado ali, Celebrai, que diz o quê? Ressuscitou o Senhor, ressuscitou. Nós cantamos isso. E se cantamos que Cristo ressuscitou, deve então ser também a nossa... Desculpa, a coisa está fugindo aqui do meu dedo. Se Cristo ressuscitou, deve ser então a nossa fé. É impossível cantarmos alguma coisa, ou pelo menos deveria ser, e não acreditarmos naquilo que nós cantamos. Se você cantou hoje à noite, aleluia, Cristo ressuscitou, eu quero crer que você acredita que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Se você acredita, ok. Se você não crê, é inútil a nossa pregação. Paulo vai dizer isso. Se Cristo não ressuscitou, vamos parar de pregar. Se Cristo não ressuscitou, não tem motivo de ensinar a palavra de Deus. Se Cristo não ressuscitou, não tem necessidade desta igreja. Se Cristo não ressuscitou, não tem necessidade de ECOI. Se Cristo não ressuscitou, não tem necessidade de escola bíblica dominical. Se Cristo não ressuscitou, não tem necessidade da nossa fé. Paulo continua, e ele diz no versículo 14 e 17, se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. É frustrada. Porque vocês estão crendo em alguém que é mentiroso. Porque Jesus falou que ia ressuscitar. Falou ou não? Várias vezes, falando aos seus discípulos, ele disse que iria ressuscitar. Certa vez, passando perto de um templo, ele disse: esse templo todo suntuoso foi abaixo, e em 3 dias o reerguerei. Aí todo mundo falou: como? Foram anos para construir esse templo, como em 3 dias vai reerguer? E o texto das Escrituras diz: mas não falavam do templo, mas sim do seu próprio corpo, porque ele disse que iria ressuscitar. Certa vez, alguns chegaram perto dele e disse assim: Senhor Jesus, nos dá um sinal e creremos em ti. Jesus disse: vocês querem um sinal? Mas a essa geração perversa será dado apenas um sinal. Qual o sinal? O sinal de Jonas.
O que Jesus estava falando sobre a parábola? Assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias embaixo da terra. Cristo ressuscitou. Agora, se Ele não ressuscitou, a nossa fé é inútil. No que estamos crendo, se Cristo não ressuscitou? Então Paulo leva esta igreja a perceber a importância da fé na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no versículo 15 ele diz: se Cristo não ressuscitou, todos nós somos falsos testemunhas de Deus. Por quê? Porque nós pregamos que Ele ressuscitou dos mortos. É estranho, né? Que muita gente gosta da Páscoa. Muita gente comemora a Páscoa. Muita gente compra ovo de Páscoa para dar. Por falar nisso, está chegando agora, né? Os supermercados devem estar já começando a lotar aqueles negócios de ovo de Páscoa, né? Se um dia entrares no teu reino lá e lembrar do pastor, fica à vontade. Então tem aquele monte de ovo de Páscoa. As pessoas se animam para comemorar a Páscoa, fazem almoço, comem bacalhau, né? Amém. Fazem café da manhã, comemorando a Páscoa, se reúnem em famílias e tal, e todo mundo fica emocionado. Se Cristo não ressuscitou, é vão. Tudo isso é vão. Estar aqui é vão. Pregar a palavra é vão. É tudo vazio. Pior, olha o versículo 17. O vento me tirou aqui, ó. Achei. O versículo 17: se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E pior, e ainda estão na onde? Em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos, porque a graça de Deus não chegou até nós, a misericórdia de Deus não chegou até nós, o sangue de Cristo não foi possível para perdoar o pecado. E se o sangue de Jesus não foi possível perdoar os nossos pecados, nós estamos perdidos. Então Paulo continua dizendo a este povo: gente, igreja, vocês não acreditam na ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, estamos todos perdidos eternamente. Versículo 18 melhor. Pior, se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo em Cristo estão perdidos. Você já foi no velório? Aqui, alguém já foi em velório de algum cristão? Quem já foi? Deixa eu ver. Olha, se Cristo não ressuscitou, aquele morto lá, que você foi no velório dele, ele já está sofrendo na eternidade. Sabe por quê? Ele está sofrendo na eternidade? Porque o único meio dele estar livre da eternidade no pecado é porque Cristo ressuscitou. Já que Paulo está dizendo aqui, pensando, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram no Senhor estão em maus lençóis. Eles dormiram crendo em uma bobagem. Eles dormiram crendo em uma mentira. Paulo continua: se Cristo não ressuscitou, assim versículo 19, somos os mais dignos de compaixão. Sabe qual seria uma outra tradução possível e mais impactante para nós? Nós somos dignos de dó. Se Cristo não ressuscitou, nós somos dignos de dó, porque nós cremos nisso, porque nós esperamos isso, porque nós temos a solução dos nossos pecados na ressurreição de Jesus, porque o Evangelho todo se cumpriu quando Cristo ressuscitou. Agora, se Cristo não ressuscitou, nós somos dignos de dó.
Paulo então está tentando despertar na igreja o conceito da ressurreição e como seria se Cristo não tivesse ressuscitado. Versículo 31 e 32, Paulo vai dizer uma outra coisa interessante. Aí ele vai dizer que se Cristo não ressuscitou, por que eu estou me expondo a tantos perigos? Se Cristo não ressuscitou, por que eu estou cruzando o mar daqui para lá, andando milhares de quilômetros a pé? Se Cristo não ressuscitou, por que eu estou enfrentei feras lá em Éfeso? Se Cristo não ressuscitou, por que eu fui chicoteado? Se Cristo não ressuscitou, por que eu fui apedrejado e deixado lá como se estivesse morto? Se Cristo não ressuscitou, por que eu estou fazendo tanta coisa pelo Evangelho? Paulo está dizendo aqui, se Cristo não ressuscitou, eu sou um tolo. Paulo está dizendo, se Cristo não ressuscitou, por que eu cheguei aí em Corinto e preguei o Evangelho para vocês? Se Cristo não ressuscitou, nada disso tem validade nenhuma. Por último, versículo 32, é a máxima do materialismo. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. As pessoas materialistas dizem, morreu, acabou. Se é verdade, se Cristo não ressuscitou, eles estão certos. Se não há ressurreição dos mortos, a vida é o que há aqui neste mundo. Se a vida há o que há aqui neste mundo, por que eu vou me regrar? Por que eu vou dizer não aos prazeres da carne? Por que eu vou dizer não às bonanças dessa vida? Por quê? Se Cristo não ressuscitou, para o culto, irmão, acende a churrasqueira e chama a cerveja. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Tudo vai acabar. Então, desfrute desta vida, porque Cristo não ressuscitou. Mas, graças a Deus que Paulo não enfatiza só o se Cristo não ressuscitou. Ele também enfatiza e se Cristo ressuscitou. Você já pensou nisso? Se Cristo ressuscitou, qual é o impacto da ressurreição de Jesus para mim e para você? Primeiro, se Cristo ressuscitou, Paulo diz no versículo 20 e no versículo 23, que Ele é o primeiro de muitos. Se Ele é o primeiro de muitos, logo todos nós que cremos nele, assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Amém? Amém? A primeira promessa da ressurreição de Jesus é que Ele ressuscitou, abrindo o caminho para que eu e você também ressuscite. Nós não somos como os gregos que cremos que vamos morrer, a nossa alma vai para o céu e nós vamos viver no céu eternamente como almas, sei lá, vultos, fantasmas ou coisas parecidas. Não. Esse corpo que eu tenho hoje, que será sepultado, no dia da ressurreição, Deus vai chamá-lo à existência novamente. E assim como o corpo de Jesus foi chamado da sepultura, o meu corpo, o seu corpo, o meu não, que eu vou na ressurreição, o seu corpo que estiver na sepultura, Deus vai chamar. Mas pastor, e o Abraão que morreu lá, os pozinhos de Abraão que estão por aí, se já estão no espaço sideral, se não sei onde estão, talvez na poeira da tua casa lá. Deus vai chamar o corpo de Abraão à existência novamente. O corpo de Adão, que foi feito do primeiro barril virgem, lá do Éden,
Deus vai chamar a existência novamente, vai trazer o espírito de Adão, vai reencontrar o seu corpo, vai transformar o corpo de Adão, assim como o meu e o seu, e nós seremos como ele é. Viveremos ressurretos para todo o sempre. Se Cristo ressuscitou, Ele é a primícia, Ele é o primeiro de muitos. Se Cristo ressuscitou, você tem a esperança de um dia ressuscitar também. Segunda coisa que Paulo diz, se Cristo ressuscitou, versículo 22, Paulo é muito claro e diz assim, se Cristo ressuscitou, nós fomos vivificados. Ele diz, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Interessante porque a ideia do texto aqui, ele traz vivificado no presente e vivificado no futuro. Jesus disse, João 10:10, o diabo veio matar, roubar e... Se o versículo acaba aí, nós estávamos desgraçados. Mas tem uma vírgula. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em... Sois vivificados. A partir de quando? A partir do momento que eu encontro Cristo. A partir do momento que o Evangelho faz sentido para a minha vida. A partir do momento que o meu coração é dominado pelo Senhor. A partir do momento que não há nada mais importante para mim do que o Senhor ressurreto. É a partir deste momento que eu sou vivificado. E essa vida que há em mim agora, que Jesus disse que aqueles que creem nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa vida que há em mim agora, ela perdurará por toda a eternidade. Deus não vai começar uma obra na eternidade em você, irmão. Presta atenção, Ele já começou. Ele já começou. Essa esperança começou no momento que você abriu sua vida para Cristo. E a partir daí, Ele está te transformando. E o último estágio é te chamar da sepultura. Ou se você estiver vivo, você encontrar com Ele nos ares e o seu corpo ser transformado como o do Jesus ressuscitado. Terceira coisa, meus queridos, versículo 24 diz, se Cristo ressuscitou, presta atenção, virá o fim. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é uma das indicações de que este mundo vai acabar. Porque Jesus ressuscitou para dar início a um novo mundo. Jesus ressuscitou para dar início a um novo céu e nova terra. Jesus ressuscitou para dar início a uma nova raça. Seremos como Ele é. Todos nós, todos os cristãos no mundo todo que confiam no Senhor Jesus, que foram salvos, todos nós vamos viver com Ele para todo sempre, ressuscitados, no novo céu, numa nova terra. Leia lá depois Apocalipse 21, porque tudo isso que existe agora vai acabar. Irmão, você já pensou viver nesse mundo aqui eternamente? Ninguém gosta de pensar em morte. Mas pior do que morte é viver neste mundo do jeito que está e tem potencial para piorar toda a eternidade. Você já pensou em viver com Zika 24 bilhões de anos? Você já pensou em viver com medo? Porque a maioria de nós hoje vive com medo. Você já pensou em viver com esse bico de papagaio aí o resto da vida? Você já pensou em viver com as suas limitações para o resto da vida? Esse ser pecaminoso que você é. Vou apelar às mulheres agora.
Já pensou em viver com TPM a eternidade? Os maridos morrem. Não. Jesus ressuscitou e a ressurreição de Jesus indica o fim virá. Porque Ele ressuscitou para criar um novo povo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva, uma noiva que está preparando para Ele e que vai viver com Ele toda a eternidade, ressuscitado, sem bico de papagaio, sem dengue, sem zika, sem TPM, sem dor, sem moléstia nenhuma, mas para a glória dele, vamos viver perfeitos todo o tempo. Amém? Se Cristo ressuscitou, versículo 25 diz, Ele dominará sobre os seus inimigos. Outra coisa que a ressurreição de Jesus diz, sabe o que é? Pode esperar cambada aí de mensaleiro, desses ayatolás da vida, desses homens que acham que têm poder. Esperem, porque vai chegar o dia que o Senhor pisará os inimigos. É isso que vai acontecer. A ressurreição de Jesus demonstra que um dia Ele vai triunfar sobre todos os opositores do reino de Deus. Todos eles podem esperar, porque o momento em que Cristo voltar, Ele vem para reinar. E a sua guerra será terrível. Por último, no versículo 26, na questão da morte, ele diz: o último inimigo a ser vencido é a morte. Todos nós sabemos que todo ser que nasceu vai morrer. Ah, pastor, eu vou ser arrebatado. Eu também tenho essa esperança. Mas até nós que vamos ser arrebatados vamos morrer. Eu tenho um infartozinho. A Bíblia diz lá, é num fechar e abrir de olhos, num piscar. Esse piscar morreu, ressuscitou. Todo ser humano terá que passar pela morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Deus fez com que o homem deixasse de ser eterno por causa do pecado que entrou na vida do homem. E todos nós que temos a descendência adâmica vamos conhecer a morte. Mas neste dia que Jesus voltar e nós ressuscitarmos, a morte será vencida. Não será mais pavor de ninguém. Ninguém mais precisará esperar a morte chegar. Jesus vai vencer a morte. Se Cristo ressuscitou, Ele vencerá a morte. Se Cristo ressuscitou, versículo 27, tudo estará sujeito a Ele. Tudo. Todos os homens dessa terra, todos os poderes, todos os governos, tudo estará sujeito ao nosso Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Ele vai pegar tudo isso e quando Ele completar a sua obra redentora, Ele vai entregar a Deus Pai. E Deus Pai então vai receber a obra de Cristo e Ele então será o Deus Todo-Poderoso para todos. Quando diz que Jesus vai entregar para Deus Pai, não quer dizer que Jesus seja menor do que Deus, mas quer dizer que no plano salvador, Deus Pai é o arquiteto, Jesus é o que executa, e Ele entrega em honra ao Pai por causa do plano do nosso Deus. Mas a Trindade estará ali, Pai, Filho e Espírito Santo. Se Jesus ressuscitou, tudo estará sujeito a Ele. E Paulo termina dando duas advertências que eu queria que você prestasse atenção nessa noite. Talvez você esteja aqui, não crê que Jesus ressuscitou.
Se você não crê que Jesus ressuscitou, tenho pena da sua alma, porque eu creio. Se você crê que Jesus ressuscitou, há duas advertências para nós. Primeiro, versículo 33. Quero ler novamente com você. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. O que Paulo está querendo ensinar com tudo isso? Onde tem más companhias nesse contexto? Vamos pensar, por que eles estavam deixando de acreditar na ressurreição do Senhor? Muito provavelmente por causa dos ensinos que eles receberam dos gregos, ok? Então tome cuidado. O que as pessoas estão colocando na sua cabeça? O que é que você tem ouvido aqui e acolá, lido, pesquisado na faculdade, ou alguém falou? Cuidado, porque as más companhias podem corromper a sua fé. Por isso que eu falei aqui, e nós conversamos de manhã, uma pessoa que não é bem instruída na palavra, que não ama a palavra de Deus, que não busca conhecer mais a Deus, é muito fácil ela ser ludibriada. Por isso que nós estamos falando aqui do nosso enfoque esse ano, é ensinar a vocês a palavra, dar a vocês, tentar colocar para vocês o gosto pela leitura da Bíblia, leitura de bons livros, aprender a palavra na escola bíblica dominical, aprender a palavra nos pequenos grupos, aprender a palavra junto com outro irmão no acompanhamento. Porque, irmãos, os dias estão cada dia piores. 1 Timóteo 4 que eu li aqui, escute, ouçam, os homens vão ser ludibriados por espíritos enganadores, vão abandonar a fé por causa disso. Paulo então está dizendo, igreja de Corinto, vocês que estão deixando de crer na ressurreição do corpo e na ressurreição de Cristo, porque estão ouvindo outras fontes que são contrárias ao Senhor. Cuidado com o que você está deixando entrar no seu coração. A Bíblia diz, de tudo que se deve guardar, guarda teu coração. Por quê? Porque dele procede a tua vida. E dele. Se você começar a abrir o teu coração para heresias, para coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, você corre o risco de ser contado como um desses que abandonou a fé no Senhor. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se deixe enganar. Se alguém trouxer heresia no seu coração, isso pode te levar para longe do Senhor Jesus. Você pode deixar de experimentar muita coisa que Deus tem para você na sua vida. Por último, versículo 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. O que tem a ver a ressurreição com o pecado? Não é? Pare de pecar deliberadamente. Paulo sabe que a doutrina verdadeira pode preservar a vida do cristão em santidade, enquanto que uma doutrina mentirosa pode levar o cristão ao pecado. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu posso ser facilmente envolvido por outras questões e achar que eu estou fazendo coisas que não tem problema, mas que são pecado, muito pecado. Pense nisso. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é motivo para nós entendermos que Deus tem para nós uma vida santa, eficaz na sua presença.
Nós fomos vivificados para quê? Para que Deus começou uma boa obra na sua vida quando você aceitou Jesus? Qual o motivo de Deus alcançar você, te tirar das trevas para a maravilhosa luz dele? Qual o motivo? Para você voltar para o pecado? Para você continuar a ter uma vida medíocre no pecado? Para você continuar vivendo de acordo com os seus desejos? Para que foi? A Bíblia diz que, infelizmente, muitas pessoas ouvem a palavra, mas em um certo momento da sua vida, não dão atenção a ela, e é como o cão que voltou ao seu vômito, e como uma porca que voltou para um lamaçal. Paulo sabia que esses irmãos que não acreditavam mais na ressurreição estavam a um passo de cair na doutrina do materialismo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E se nós acharmos que Jesus não voltará mais, que está demorando muito, que pode ser que não seja assim, que pode ser que seja assado, é a abertura na nossa alma para começarmos a dar lugar a todo tipo de pecado. Porque aqueles que não creem na ressurreição vão certamente participar da teologia do comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não existe mais nada. Quero crer que você não. Você crê na ressurreição de Jesus. E que essa crença que você tem preserve o teu coração, afastando você de todo tipo de pecado para a glória de Deus. Amém? Quero concluir com uma pergunta. Você crê que Cristo ressuscitou dos mortos? Você crê que tem hoje Jesus um corpo glorificado? Você crê que as Escrituras dizem que você também pode ser ressuscitado com Ele no último dia? Você crê que Deus tem programado para você um corpo glorificado para você viver eternamente com Jesus? Se você crê em tudo isso, irmãos, eu queria levá-los a pensar o seguinte: qual a razão da sua vida? Se Jesus ressuscitou, se as coisas deste mundo se tornaram passageiras e vazias, porque diante de bilhões e trilhões de anos na eternidade com o Senhor, o que é essa vida? Por que o profeta escreve que nós somos como a relva, que de manhã estamos e daqui a pouco não estamos mais? Que somos como a flor, que logo murcha e suas pétalas caem. O profeta Jonas foi pregar em Nínive e ele não teve misericórdia daquelas pessoas de Nínive. Deus deu uma arvorezinha para ele, ele ficou lá escondido debaixo da sombra da árvore. E no final da tarde Deus mandou um verme, o verme comeu toda a planta. E Jonas ficou muito nervoso com o verme. Como pode? Tirou minha sombra. Jonas estava sendo preocupado com uma coisa tão pequena, enquanto Deus estava preocupado em que aquele povo de Nínive conhecesse o Evangelho do Senhor, que poderia dar a eles a esperança em Cristo, e que certamente daria a ele a eternidade. Sabe o que vai acontecer, irmãos? Quando nós chegarmos na glória, vamos ver vários ninivitas lá, porque Jonas pregou. Eles se arrependeram, e porque se arrependeram, estão na promessa de terem um corpo glorificado para viver a eternidade. A pergunta para nós é:
Se tudo isso é verdade, se Cristo ressuscitou, se essas promessas são minhas, no que é que eu estou perdendo tempo nessa vida de hoje? O que é que está sendo importante para mim nesta vida? Porque às vezes nós trocamos coisas importantes para Deus por coisas tão pequenas, passageiras, que hoje estão e amanhã já não estão mais. Preocupe-se com a sua vida, porque você vai viver eternamente com o Senhor para a glória de Deus. E essa obra maravilhosa Deus já começou na sua vida, e você tem a oportunidade de vivê-la, levar outros a viver e a se desgastar para o Senhor, como Paulo fazia. Paulo dizia: eu estou aqui, eu enfrento feras, eu enfrento caminhos longos, eu enfrento pessoas que me tacam pedra, porque ele sabia o que era mais importante. E o mais importante é que Cristo ressuscitou e nós vamos viver eternamente com Ele. Talvez muitos ao nosso redor ainda não ouviram tão grande salvação. Pense nisso nessa noite. Pense em quanto esforço você tem gasto com coisas tão inúteis e o quanto você tem gasto com coisas que vão durar para a eternidade. Se você fizer isso, eu tenho certeza que as más companhias não vão corromper a tua fé. Se você pensar em levar isso a sério, eu tenho certeza que o pecado não encontrará lugar no seu coração, para a glória de Deus. Vamos orar? Feche teus olhos por mim. Talvez você entrou aqui nessa noite gastando mais o seu tempo com as coisas desta vida. Talvez você nem pensar mais na ressurreição de Jesus pensa. Talvez você não tenha nem alegria mais de pensar que você tem a salvação. Davi certa vez orou dizendo o seguinte: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Talvez você já não tenha pensado mais com grande alegria como que vai ser morar no céu. Talvez você está tão arraigado às coisas deste mundo que você nem quer mais ir para o céu. Queria convidar você a se arrepender essa noite. E a entender que nada neste mundo, nada é tão importante como a esperança que Jesus nos dá através da sua ressurreição. Porque se Ele ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem. Se Ele ressuscitou, você crer nele, você também vai ressuscitar naquele dia. E o meu primeiro desafio é para você que está aqui nessa noite e ainda não entregou sua vida a Jesus. Eu gostaria de convidar você a fazer isso nessa hora. A entregar sua vida a Cristo. A crer que Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou para te dar a esperança da vida eterna. De que um dia você vai estar com Ele, vivendo para todo o sempre. Se você deseja isso, ore no seu lugar mesmo e diga: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti neste momento. Talvez você está aqui nessa noite e está meio perdido, fazendo coisas que não devia fazer, dando prioridade a coisas que não devia dar prioridade, se esquecendo das coisas que são eternas. Se esse é a tua história nessa noite, se arrependa. Peça ao Senhor graça
para que você possa confiar nele e nas coisas que são eternas. Que você possa, como Paulo, se desgastar por elas, para a glória do nosso Deus. Senhor, convence os nossos corações nesta noite. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a olhar para a beleza da ressurreição de Cristo e entender que um dia nós ressuscitaremos com Ele, para viver eternamente em um lugar muito melhor do que este, que o Senhor tem preparado para nós. Conduz, Senhor, o meu coração, o coração dos meus irmãos ao arrependimento nesta noite. E que o Senhor, ó Deus, possa escrever o nome daqueles que aqui te confessaram no livro da vida, para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.